Você acredita no que meu pai fez? Ele simplesmente vendeu meu apartamento para minha irmã, sem nem me perguntar nada. Eu só descobri porque ele me mandou uma mensagem curta e seca. Vendi o apartamento para sua irmã. Ela precisa mais do que você. Meu coração travou. Como assim? Como isso pode estar acontecendo? Quer saber como eu virei o jogo e recuperei o que era meu de verdade? Então presta atenção nessa história. Isso foi há uns 3 meses. Era um dia normal de trabalho. Saí do escritório às 18 horas, exausta, andando no meio da correria de Manhattan, só querendo chegar em casa e descansar. Mas quando abri a porta do meu apartamento, eu travei. Minha irmã estava lá. Não esperando por mim. Não de visita. Ela estava à vontade. No meu sofá. Como se fosse dona do lugar. Franzi a testa. Meu coração disparou. Como você entrou aqui? Ela me olhou com a maior calma do mundo, como se eu fosse a invasora. Ué, por que essa pergunta? Esse apartamento agora é meu. Eu congelei. O quê? Papai já passou a propriedade para mim. Aquilo foi como um soco no estômago. Peguei o celular na hora e liguei pro meu pai. Ele não atendeu. Esperei. 30 segundos. 1 minuto. 5 minutos. Nada. Só chegou uma mensagem. Vendi o apartamento para sua irmã. Ela precisa mais do que você. Fiquei olhando para a tela com os punhos tão fechados que minhas unhas cravaram na palma. Vendeu? Como se o apartamento fosse só dele. Como se eu não tivesse investido cada centavo ali. Todo o meu esforço. E ele fez isso sem me perguntar. Sem ligar para minha opinião. Simplesmente decidiu. Ela precisa mais. Isso foi o mais absurdo de tudo. E eu? Eu não precisava de um lar também? Ele achou que só porque eu tenho um emprego fixo eu podia abrir mão do meu sonho? Assim? Fácil? Meu coração parecia que ia explodir. Peguei o celular de novo. Disquei de novo. 1, 2, 3, 4, 10 vezes. Nada. E a cada tentativa, minha raiva só crescia. Ele sabia que eu ia ligar. Ele estava me evitando. Minha respiração ficou pesada. A raiva subia como um incêndio dentro de mim. Eu não podia ficar parada. Peguei a chave do carro e fui direto até a casa dos meus pais. Se ele não ia atender, ia ter que me ouvir cara a cara. No caminho, uma avalanche de lembranças me invadiu. Desde pequena, meu pai sempre preferiu a Vitória. Não é coisa da minha cabeça. Sempre foi assim. Lembro quando fiz 7 anos. Minha mãe me deu a Barbie que eu sonhava fazia meses. Quando abri a caixa, meu pai simplesmente tirou a boneca da minha mão e deu para Vitória. Ela é mais velha. Você tem que deixar para ela. Mas não deveria ser o contrário? A irmã mais velha dividindo com a mais nova? Porque sempre eu tinha que abrir mão. Eu chorei e reclamei, mas fui ignorada. Vitória só sorriu, segurando a boneca como se fosse dela desde sempre. Quando eu tinha 10 anos, ganhei uma scooter rosa que eu amava. Passei o verão inteiro com ela. Mas um dia cheguei da escola e ela tinha sumido. Cadê minha scooter? Perguntei. Dei para Vitória. Ela precisa mais. Precisa mais? Como alguém precisa mais da scooter do que quem comprou e usava ela com tanto amor? Com 16 anos, trabalhei o verão inteiro numa cafeteria para comprar minha primeira bicicleta. Era o meu sonho, minha conquista. Uma semana depois, cheguei em casa e vi minha irmã usando ela. O que está acontecendo? Minha voz tremia. Ela precisa para ir para a escola. Deixa com ela. Essa frase. Sempre essa frase. Me lembro até hoje da dor de ver Vitória saindo com a minha bicicleta como se fosse dela. Quando reclamei, meu pai me chamou de egoísta. Como se querer manter o que é meu fosse errado. Só minha mãe tentava me consolar. Em silêncio, escondida, ela me dava pequenos gestos de apoio. Quando meu pai tirou de mim meu primeiro celular comprado com meu dinheiro, foi ela quem me deu dinheiro escondido para comprar outro. Mas eu nunca quis um substituto.
Eu queria justiça. Agora, com 28 anos, nada tinha mudado. Só que, dessa vez, ele não me tirou um brinquedo. Nem uma bicicleta. Nem um celular. Ele tirou a minha casa. Mas agora eu não ia ficar calada. Meia hora depois, cheguei na casa dos meus pais. Empurrei a porta com o coração acelerado, a respiração pesada de tanta raiva. A sala estava do mesmo jeito de sempre. Tranquila. Assustadoramente normal. Meu pai sentado na poltrona tomando chá, lendo o jornal. Como se nada tivesse acontecido. Sem culpa. Sem arrependimento. Meus punhos se fecharam. O calor subiu no peito. Você não pode fazer isso. Quase gritei com a voz embargada de raiva. Aquele apartamento é meu. Meu pai colocou a xícara na mesa bem calmo e me olhou com frieza. Meu nome ainda tá nos papéis. Eu tinha o direito de fazer isso. Eu congelei. Aquilo era real? Encarei meu pai. Minha cabeça girava. Que direito ele achava que tinha? Apertei os punhos com força para conter a fúria. Você ao menos lembra quem pagou por aquele apartamento? Quem cobriu cada parcela mês após mês sem falhar uma vez? Ele deu de ombros, se jogou na cadeira como se eu estivesse exagerando e disse seco. Meu nome ainda tá nos documentos. Isso me dá a palavra final. A raiva explodiu dentro de mim. Mal consegui me controlar. Você não pode simplesmente vender meu apartamento só porque seu nome tá num papel. Gritei. Foi meu esforço, meu suor, meu sacrifício. Eu trabalhei duro por aquilo. Meu pai soltou uma risada debochada, como se tudo aquilo fosse uma piada. Não exagera, disse pegando de volta o jornal. Já foi. Tá feito. Fiquei ali parada, encarando o homem em quem eu deveria confiar, e vendo ele destruir a maior conquista da minha vida como se fosse só mais um objeto qualquer. Antes que eu conseguisse dizer mais alguma coisa, ouvi uma voz atrás de mim. Chega! Me virei. Era minha mãe. Ela tinha visto tudo. E dessa vez, ela não ia mais ficar calada. O rosto dela tremia de raiva. Os olhos estavam vermelhos, cheios de dor acumulada por anos. Ela deu um passo à frente com a voz trêmula, mas firme. Você acha que tem esse direito só porque seu nome tá num papel? Acha mesmo que pode tirar tudo pelo qual ela lutou tanto? Meu pai zombou, cruzando os braços. Eu tinha o direito. Era coproprietário. Não, você não era. Minha mãe respondeu firme. Você só assinou para ajudar ela a financiar. Mas quem pagou foi ela. Cada centavo. Mês após mês. Você nunca deu nem R$1. Ela foi se aproximando. Sabe quantas horas por dia ela trabalhava? Sabe o quanto ela batalhou? Meu pai continuava indiferente, como se nada disso importasse. Minha mãe o olhou como se nem reconhecesse mais aquele homem. Você maltratou ela por anos. Sempre deu tudo para Vitória. Sempre tirou dela para dar para irmão. E eu fiquei calada tempo demais, mas agora chega. Meu pai franziu a testa, surpreso com a coragem dela, mas ela ainda não tinha terminado. Desde que ela era criança você fazia isso. Pegava os brinquedos, a bicicleta, até o celular que ela comprou com o próprio dinheiro, e agora quer tirar a casa também? Ela balançou a cabeça. Não. Eu não vou permitir. Se virou para mim com lágrimas escorrendo no rosto. Dessa vez eu tô com você. Se você e a Vitória não devolverem esse apartamento agora, eu vou me divorciar de você. E cortar relações com a Vitória também. O silêncio que tomou conta da sala foi pesado, quase sufocante. Eu nunca tinha ouvido minha mãe falar com tanta firmeza. Meu pai riu com frieza. Então se divorcia. Pegou as chaves do carro e saiu batendo a porta com força. Nem olhou para trás. Parecia o fim de tudo. Ficamos só nós duas. Ninguém falou nada. Apenas nos abraçamos e choramos. Sentamos em silêncio, cada uma mergulhada em seus pensamentos. Meu pai tinha ido embora. Minha irmã tinha tomado o apartamento. Parecia que o mundo inteiro estava contra mim. Foi quando o celular tocou.
Número desconhecido. Hesitei por alguns segundos antes de atender. Alô? Aqui é da financeira. Recebemos uma solicitação de transferência da propriedade do seu apartamento. Meu coração apertou. Apertei o celular com força. Transferência? Sim, e encontramos alguns problemas. Precisamos que você venha até aqui pessoalmente. Também notamos algumas irregularidades. Pode vir amanhã de manhã? Claro, respondi sem pensar duas vezes. Eu vou. Desliguei e olhei para minha mãe. Ela me observava com preocupação, mas também com força no olhar. Pegou minha mão e apertou. Dessa vez eu tô com você. No dia seguinte, às 9 da manhã, chegamos na sede da financeira. O lugar era sofisticado, com cadeiras de couro e cheiro de café no ar, mas nada ali parecia acolhedor. Eu estava ali para recuperar o que era meu. Um homem de terno de meia-idade se aproximou com uma pasta. A plaquinha dizia: Michael Carter, diretor financeiro. Obrigado por ter vindo, disse, apertando minha mão com seriedade. Por favor, sentem-se. Nos sentamos e ele abriu a pasta. Analisamos a solicitação de transferência que seu pai enviou e encontramos um problema sério. Me inclinei para frente, o coração disparado. Ele virou os papéis até uma página específica. Esse apartamento ainda tem um empréstimo ativo. Isso significa que a transferência é ilegal. Franzi a testa. Então, a transferência não é válida? Michael assentiu. Exatamente. Pelo contrato, a propriedade só pode ser transferida quando o financiamento for quitado, ou se quem estiver pagando autorizar. E pelos nossos registros, quem paga é você, não seu pai. Uma esperança nasceu dentro de mim. Então o apartamento ainda é meu? Sim. Seu pai não tem o direito de vender ou transferir sem sua autorização. Se você quiser, podemos bloquear qualquer movimentação agora mesmo. Pela primeira vez em dias, eu sorri. Por favor, faça isso agora. Michael assinou alguns papéis e me olhou com um olhar mais sério. Mas tem mais uma coisa que você precisa saber. Meu corpo ficou tenso. Um frio percorreu minha espinha. Ele deslizou outra pasta na minha direção. Enquanto revisávamos os registros, encontramos algo estranho. Abri o documento e comecei a folhear. Meus olhos passaram pelos números, até que travei. Valor do empréstimo, 20.000. Mutuária principal, Sofia Carter. Avalista, Richard Carter. Data, alguns meses atrás. Minha voz saiu como um sussurro. Isso não é meu, eu nunca pedi esse empréstimo. Michael ajeitou os óculos, sério. Segundo os registros, está no seu nome. Seu pai é o avalista. Como o nome dele constava nos documentos do imóvel, o banco aprovou um empréstimo usando o apartamento como garantia. Um choque percorreu meu corpo. Você está dizendo que meu pai usou meu apartamento como garantia? Sim, ele confirmou. E o pior, no contrato quem aparece como responsável pela dívida é você. Senti a sala girar. Balancei a cabeça, desesperada. Eu nunca assinei nada disso. Michael virou a última página e apontou. Minha assinatura estava lá. Mas não era minha. Minha mãe soltou um suspiro alto e apertou minha mão. Ele falsificou sua assinatura, ela sussurrou com a voz trêmula. Eu nem consegui responder. Não bastava ele querer roubar meu apartamento. Agora, me jogava uma dívida de 20.000 nas costas. Uma dívida que eu nunca aceitei. Michael me olhou com compaixão. Se quiser, podemos registrar como fraude de identidade e abrir uma investigação oficial agora mesmo. Fechei os punhos. Meu pai achava que eu nunca ia descobrir. Mas estava errado. A pergunta martelava na minha cabeça como uma faca no peito. Eu devia denunciá-lo? Eu tinha todas as provas. Mas ele ainda era meu pai. Minha mãe colocou a mão no meu ombro, me tirando dos pensamentos. Vamos para casa primeiro. Fala com ele. Ele ainda é família. Vamos tentar resolver de outro jeito. Respirei fundo, tentando manter a calma. Decidi escutar ela.
Quando cheguei em casa, meu pai já estava lá. Depois de ter sumido a noite toda, voltou como se nada tivesse acontecido. Como se não tivesse acabado de destruir a vida da própria filha. Sentado na mesma poltrona de sempre. Com o controle remoto na mão, ele trocava de canal como se fossemos duas estranhas invadindo a paz dele. Aquilo me corroía por dentro. Você fez um empréstimo de 20 mil no meu nome? Minha voz saiu fria, cortante. Ele nem se dignou a olhar para mim. Só deu de ombros. E daí, cerrei os punhos, tentando conter a explosão. E daí? Repeti devagar, sentindo o sangue ferver. Você falsificou minha assinatura. Me colocou como responsável por uma dívida que eu nunca aceitei. Você tem ideia do que isso significa? Dessa vez ele me encarou. Mas em vez de arrependimento, o que vi foi um sorriso cínico. Eu que te criei, não foi? O que são 20 mil pro seu pai? Essas palavras me atingiram como uma facada no peito. Eu que sempre ralei para conquistar cada coisa. Que nunca pedi nada. Que suei por aquele apartamento. E ele agia como se eu devesse algo para ele. Dar? Rosnei com os olhos cheios de lágrimas. Você não deu. Você tirou. Sem pedir. Você mentiu. Isso não é generosidade. Isso é roubo. Ele bateu a mão na mesa com força, o rosto ficando vermelho. Você tem coragem de falar assim com seu pai? Se levantou, dando um passo na minha direção. Meu coração acelerou. Mas eu não recuei. Dá mais um passo, falei firme. E eu chamo a polícia. Minha mãe correu entre nós, abrindo os braços. Já chega. Chorou com a voz trêmula e cheia de dor. Você sabe o que está fazendo? Essa é a sua filha. Meu pai parou. Os olhos ainda ferviam de raiva, mas ficou calado. Respirei fundo, olhei direto para ele. Você tem uma semana. Minha voz era firme, firme como nunca. Uma semana para você e a Vitória consertarem isso. Ou vocês devolvem o apartamento ou eu levo os dois para a justiça. O silêncio que se formou parecia esmagar o ar da sala. Minha mãe me encarou e assentiu. Eu sabia. Dessa vez ela ia até o fim comigo. Meu pai achava que era só uma ameaça. Que eu ia recuar. Que ia engolir mais essa. Mas ele estava errado. Naquela mesma tarde liguei pro Natan, meu amigo e advogado, especialista em direito imobiliário. Marcamos de nos encontrar no escritório dele com urgência. 2 horas depois, saí de lá com o plano traçado. Sofia, se seu pai não quiser cooperar, eu te garanto, a gente leva isso pro tribunal. Disse ele firme. Mas antes, enviamos uma notificação oficial. Uma carta formal, entregue diretamente nas mãos do meu pai no dia seguinte. Dessa vez ele não podia ignorar. Não dava para fingir que era só mais uma mensagem chata no celular. Pedi para enviar por correio registrado, com aviso de recebimento. Ele teve que assinar. Ele teve que ler. Lá dentro, estava tudo claro. Um ultimato escrito com toda a formalidade, carimbado com o selo do escritório de advocacia de Natan. Destinatário, Richard Carter. Remetente, Sofia Carter, representada por seu advogado Natan Reynolds. Prezado Sr. Richard Carter. Este é um aviso legal referente ao imóvel localizado na 425 West Brook Avenue, Manhattan, Nova York 6027. O contrato de hipoteca em vigor não permite a transferência de propriedade sem o consentimento da pessoa responsável pelos pagamentos, no caso, eu. Sua tentativa de vender o apartamento fere o contrato e pode ser considerada fraude. Além disso, o uso da minha identidade para um empréstimo de $20 mil sem minha autorização é crime de fraude de identidade. Exijo que você e Vitória desocupem o imóvel em até 7 dias úteis após o recebimento desta carta. Caso contrário, tomarei as seguintes medidas. Item abertura de denúncia por fraude financeira. Item processo judicial para remoção do seu nome da propriedade. Item notificação formal ao banco para as devidas providências legais. Não é uma ameaça. É uma decisão. Prefiro resolver de forma pacífica, mas se não houver cooperação,
Usarei todos os meios legais disponíveis. Atenciosamente. Sofia Carter. Depois de enviar a carta, fui direto até meu apartamento. Meu coração disparava ao parar em frente à porta. Uma porta que, por direito, nunca deveria estar trancada para mim. Respirei fundo e bati. Segundos depois, Vitória abriu. Braços cruzados. Olhar arrogante. "O que você quer aqui?" perguntou com aquele tom debochado que eu conheço desde criança. "Você tem duas opções", respondi com a voz calma e controlada. "Ou me deixa em paz ou vai ver a polícia bater aqui." Ela riu. Um riso seco, venenoso. "Você não teria coragem." Sorri de canto. Tirei a carta da bolsa. Abri bem devagar, bem na frente dela. Virei página por página, deixando bem visível o selo vermelho do advogado, a linguagem fria e as consequências que viriam. "Você acha que é brincadeira?" perguntei, olhando nos olhos dela. "Recebi essa carta hoje cedo. Se ainda acha que é piada, lê de novo antes de rir." Ela olhou pro papel. Vi os dedos apertarem. A segurança no olhar dela começou a sumir. "Eu não acredito em você", disse agora mais baixa, tentando parecer firme. Dobrei a carta, peguei o celular e rolei até o contato do Nathan. Mostrei a tela para ela. "Acredita no que quiser. Mas se você ainda estiver aqui semana que vem, meu advogado vai resolver. E a polícia vai junto com ele." O deboche desapareceu. Ficou só o silêncio. Eu não queria voltar para casa da minha mãe. Não queria viver no meio daquela tensão sufocante. Então liguei para Emily, minha melhor amiga, e perguntei se podia ficar uns dias com ela. "Tá tudo bem com você?" ela perguntou, abrindo a porta. Forcei um sorriso. "Ainda não sei", respondi suspirando. "Mas vou ficar." Mais tarde, meu celular tocou. Na tela, o nome que eu menos queria ver, meu pai. Olhei o telefone. Hesitei. E recusei a ligação. Menos de 1 minuto depois chegou a mensagem. "Você vai levar isso tão longe assim?" Pela primeira vez eu senti medo nele. Não respondi. Outra mensagem. "Você vai perder sua família se fizer isso." Agarrei o celular com força. Os olhos ardiam de cansaço, mágoa e frustração. Digitei uma resposta curta. Fria. Verdadeira. "Você me perdeu no momento em que decidiu vender minha casa sem nem esperar a minha resposta." Desliguei o celular. Virei a tela para baixo. "Me cobre com o cobertor." Aquela noite eu só precisava respirar. No dia seguinte, assim que liguei o celular, ele explodiu em notificações. Chamadas perdidas. Mas não era só meu pai. Era meu tio. Minha tia. Parentes que eu nem via há anos. Pessoas que eu nem falava há anos começaram a me mandar mensagens. Quando abri, veio uma enxurrada de textos cheios de ódio. "Que tipo de filha leva o próprio pai para a justiça? Como você teve coragem de tratar sua família assim? Mimada ingrata, a Vitória estava certa, você é egoísta." Meu coração batia tão forte que parecia que ia sair pela boca. Continuei rolando, os dedos apertando o celular com força, até que parei. Um nome familiar apareceu, Jake, meu primo mais novo. "Ei, o que tá acontecendo?" ele escreveu. Diferente dos outros, ele não me atacou. Só parecia confuso. Respondi na hora. "Como assim? O que tá acontecendo?" E ele, "Você não viu? A Vitória postou sobre você no Facebook." Meu estômago revirou. Abri o app, rolei o feed com pressa e lá estava, uma postagem pública da Vitória. Para todo mundo ver, amigos, conhecidos, família. Meus dedos apertaram ainda mais o telefone. Ela mentiu. Deturpou cada detalhe. Me pintou como a vilã fria e egoísta, enquanto ela e meu pai eram os coitados. Respirei fundo, tentando manter o controle. Aquilo não era só uma mentira, era um ataque calculado. Os comentários debaixo da postagem explodiam. Primos, tios, amigos e até gente que mal me conhecia, todos do lado dela. "Como sua irmã pôde fazer isso? Família é tudo, coitado do Sr. Richard, deve estar arrasado." Eles não sabiam a verdade.
Mas eu ia mostrar. Liguei para minha mãe e pedi: marca uma reunião com todo mundo. Hoje ainda. Eles achavam que seria para me confrontar, para me julgar. E vieram. Às 5 da tarde a sala estava cheia. Todo mundo com cara de julgamento. Meu pai no centro, braços cruzados, olhar altivo. Vitória toda relaxada, ajeitando o cabelo como se já soubesse que ia vencer. Minha mãe num canto calada, mas ninguém ali sabia o que ela guardava. A porta se abriu. Entrei. E não estava sozinha. Nathan, meu advogado, veio atrás de mim com uma pilha de documentos. O silêncio foi total. Encarei meu pai. Depois olhei para Vitória. Boa noite, disse com voz firme. Acho que tá na hora da gente falar a verdade. Meu pai cerrou o maxilar. Vitória empalideceu. Mas não deixei ninguém falar. Nathan abriu a pasta. Este é o contrato oficial da hipoteca, disse. Segundo esse documento, Sofia Carter, ele apontou para mim, é a única responsável pelo empréstimo. O que significa que Richard Carter não tinha direito nenhum de vender o apartamento. Um burburinho começou. As expressões nos rostos já estavam mudando. Mas não era tudo. Nathan pegou outro papel. E isso aqui prova que Richard Carter usou a identidade da própria filha para conseguir um empréstimo de $220 mil sem consentimento. Um silêncio pesado caiu. Os rostos ao meu redor se transformaram. A raiva que era toda para mim, agora ia direto pro meu pai e pra Vitória. Isso é verdade? Perguntou uma tia com a voz tremendo. Richard, o que tá acontecendo? Disse um tio, a testa franzida. Vitória engasgou, não é bem assim. Mas eu cortei. Mãe, você viu tudo. Conta pra eles. Minha mãe respirou fundo, deu um passo à frente e soltou com firmeza. Tudo o que a Sofia falou é verdade. Ela olhou para todos, sem medo. Fiquei calada por muito tempo. Mas hoje não mais. A sala virou um caos. Gritos, protestos. Vender a casa da própria filha, berrou meu tio. E ainda falsificar a assinatura, disse a tia Ana chocada. Isso é crime, gritou meu primo Jake. Eu fiquei ali calada, esperando a hora certa. Quando o barulho diminuiu, dei um passo à frente. Encarei os dois. Não quero desculpas. Nem pena. Só quero meu apartamento de volta. E o pagamento completo do empréstimo de $220 mil. Coloquei os papéis sobre a mesa. Vocês têm 3 dias. Meu pai fechou os punhos, os dedos brancos de tanta tensão. Vitória mordeu o lábio, os olhos vermelhos, quase chorando. 3 dias para devolver tudo. E fazer uma retratação pública no Facebook. Clara. Direta.